sobre dinâmica, que é uma parte da mecânica que está relacionada à causa dos movimentos. Então, os movimentos, eles, quando a gente estuda em cinemática, né, que é a primeira parte da mecânica, a gente não se preocupa com as causas, o porquê daquele movimento, só a aceleração, velocidade, deslocamento. Agora, em dinâmica, é a parte da mecânica, da física, que a gente vai estudar a causa desses movimentos, que certamente é porque foi uma força aplicada. Então, em física clássica, né, que a gente está estudando, mecânica clássica, força é o único agente do universo capaz de alterar o estado de repouso, movimento, ou deformar, quebrar, amassar, rasgar um corpo. Força é uma grandeza vetorial, então a gente precisa do módulo, direção e sentido. Então, o módulo da força é o valor da força, a intensidade dela. Direção pode ser horizontal, vertical, diagonal, sentido para a direita, para a esquerda. Então, aqui tem uma pessoa puxando essa caixa com uma força horizontal e para a direita, a seta está mostrando isso para gente. Então, se eu tiver duas pessoas puxando uma bola, se as duas estiverem puxando para o mesmo lado, na mesma direção horizontal, no mesmo sentido, a força resultante é maior do que qualquer uma dessas duas forças, porque é a soma delas. Agora, se eu tenho F1 para a esquerda, F2 para a direita, a força resultante vai ser menor que elas, vai ser a diferença entre F1 e F2, a força maior menos a força menor, porque troca o sinal. E se essas forças forem perpendiculares, uma para a direita e outra para a esquerda? Em vetores, a gente viu que a gente liga as extremidades dos vetores. Então, ali a gente vai ligar as extremidades das forças e a gente vai ver que forma um triângulo retângulo. Então, a gente vai usar teorema de Pitágoras. A hipotenusa vai ser a força resultante, que vai ser igual a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Outra coisa, plano inclinado. Se eu tenho um plano muito inclinado, 60 centímetros de hipotenusa, a força que ele tem que aplicar, 12 newtons. Se esse plano agora é menos inclinado, 90 centímetros, mas ele é mais longo, eu tenho que aplicar uma força menor, 8 newtons. Agora, se eu tenho um plano de 120 centímetros, ele é menos íngreme, mas ele é mais longo, eu tenho que aplicar uma força menor, metade da primeira lá. Forças importantes. Força peso, que peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, é a força com que a Terra atrai os corpos em direção a ela. Força normal, que é a força que existe em corpos apoiados, é a força de superfícies em direção ao corpo, né? Tração é força de corda, força de fio, cabo. Força de atrito é a força contrária ao movimento. Então, aqui a gente tem uma pessoa puxando uma cordinha com uma caixa. Ali é força de tração, rodando ainda por cima. Ele tem que aplicar uma força menor, ele puxa a corda para baixo e a caixinha sobe por causa da roldana. O atrito é a seta azul, a amarela é alguém empurrando a caixinha, a força azul é o atrito, que é sempre contrário ao movimento. Agora, relacionada à força, a gente tem as 3 leis de Newton, aulinha básica sobre as 3 leis. Primeira lei, lei da inércia. Segunda, princípio fundamental da dinâmica. E terceira, ação e reação. Então, a inércia é a tendência de um corpo continuar em movimento se estiver em movimento. Repouso se estiver em repouso, se nenhuma força for aplicada. O garotinho ali tá no skate, quando ele bate a cabeça na árvore, só ele bate a cabeça. Não foi nenhuma força aplicada sobre o skate continua em movimento. Aqui já é o contrário, o skate bateu na pedra, então a força foi aplicada sobre o skate. E o menininho continuou em movimento. Então, todo o corpo em movimento tende a continuar em movimento em linha reta e com velocidade constante, a não ser que uma força altere esse movimento. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Aqui também outro exemplo, o caminhão bate no carro, a escada está solta, devido à inércia, a escada continua em movimento. Aqui o carinha tá num carro conversível, o carro bate no muro, ele tá solto, ele continua em movimento,
sobre o muro. Não dão tantas piruetas assim, mas ele é jogado para fora do carro. E outra coisa, um corpo em movimento tende a manter esse movimento, mas em linha reta. Esse carro aqui, se não for aplicada uma força no volante, no motor do carro, para fazer uma curva, ele vai continuar em linha reta devido à inércia. Então, o exemplo mais fácil que a gente tem de inércia são as pessoas no ônibus. Aqui, ó, um passageiro do ônibus, se o ônibus der uma freada, esses passageiros continuam em movimento, eles são jogados para frente. Por quê? Porque o ônibus estava em movimento, os passageiros também, como eles estão mais soltos ali em pé, a tendência deles é continuar o movimento. Por isso que então a gente tem que usar cinto, o airbag também é por isso, porque devido à inércia, quando você bate o carro, o seu corpo é lançado para frente. Um cavaleiro, né? O cara tá no cavalo, o cavalo se assusta com alguma coisa e dá essa parada brusca. O que acontece com a pessoa? Ela é jogada para frente devido à inércia. Esse experimento fácil aqui da moeda no papel, ó. Se você empurra só o papel, a moeda cai no copo, porque a tendência da moeda é continuar em repouso. A força foi aplicada só no papel. Devido à inércia, a moeda cai no copo. Segundo a lei de Newton, é o princípio fundamental da dinâmica. Então, aqui vai explicar que se você exerce uma força F, uma caixa acelera. Se você dobra a força, a aceleração também dobra. Então, força e aceleração são diretamente proporcionais. Agora, a aceleração ela é inversamente proporcional à massa. Se você aplicar uma mesma força com um objeto que tem uma massa maior, a aceleração vai ser menor. Então, aqui, aquela lenda lá da maçã caindo na cabeça de Newton, né? Para um corpo de massa constante, a força sobre ele é igual ao quê? O produto de massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. A força vai ser igual à massa do corpo multiplicado pela aceleração. Daí a gente tem também a força peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade, que o astronauta está conseguindo pular com tanta facilidade porque ele está lá na Lua, o peso dele é menor, a massa continua a mesma, mas como a gravidade, a aceleração da gravidade, o G é menor, o peso dele também vai ser menor. Aqui na esquerda a gente tem 3 caixas iguais, primeiro com uma força, uma aceleração. A força foi dobrada, 2 vezes F. A aceleração também dobra, 2 vezes A. A força foi triplicada, a aceleração também triplica. Já as 3 caixinhas da direita, a gente está vendo uma massa aumentando com uma força mantendo constante. Então, a primeira caixinha tem uma massa menor, vai ter uma aceleração. Se a caixa dobra a massa, com a força mantendo constante, a mesma, a aceleração cai pela metade. Se a gente triplica a massa dessa caixa, a aceleração cai para 1/3 do que era no início. Então, a terceira lei de Newton, para cada ação, há sempre uma reação oposta de mesma intensidade. Porque o exemplo ali do passarinho batendo as asas, ele bate em uma direção e o corpinho dele vai em outra, voando. Foguete, a ação, os gases sendo expelidos para baixo. E o foguete subindo no sentido oposto, ação, reação. Esse canhão, ao liberar lá uma bala lá, ela sai em um sentido e ele vai no sentido oposto, se movimentar para trás. É o que ocorre também nas armas de fogo, quando você dispara. Então, a terceira lei, conhecida como ação e reação, se o corpo A aplica uma força sobre o corpo B, ele vai receber uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém sentido contrário. É indiferente atribuir a ação a cada uma das forças e a reação a outra. O que a gente tem que ter? Ação e reação, sentidos diferentes, direções iguais, intensidades iguais. Quanto maior a força, maior a ação, maior também a reação. Se eu dou um soco na parede, minha mão vai doer mais com maior for a intensidade que eu der o soco. A ação dá o soco. A ação é sobre a parede. A reação é minha mão doer. É a reação da parede na minha mão. O carinha, quando pula do barco, ele vai num sentido e o barco vai no sentido oposto. Ação e reação. A gente, quando anda, a gente empurra o chão. A ação é empurrar o chão, a reação é o nosso corpo ir no sentido contrário.
Quando alguém pula numa piscina, a água sai porque ele cai, né? Ele pula, mergulha num sentido oposto é a água saindo da piscina. Quando alguém empurra uma mesa, a ação é empurrar a mesa, a reação é a mesa empurrar a pessoa se for num chão muito liso, tal, uma mesa com uma massa muito grande. Então, aqui, né, lei da inércia, corpo em repouso tende a manter-se em repouso, é o Garfield ali, mostrando pra gente que a preguiça. Então, boa semana. Foi essa a nossa introdução às leis de Newton.